Boa noite a todos. Sejam, então, todos muito bem-vindos a essa casa. A gente sempre diz, manual de vida, né? O Evangelho, né? Com os ensinamentos do Cristo. Toda semana a gente tenta buscar trazer um pouco de ensinamento, alguma lição, alguma questão que tem num capítulo. Então, como a nossa colega já falou, essa semana nós estamos falando do capítulo número 12, Amai os vossos inimigos. Quando a gente já lê esse título, a gente pensa amar um inimigo, né? Não é bem fácil, né? De imediato, quando a gente pensa isso. Quando a gente pensa em amar um filho, uma criança, né? A pessoa, nossa companheira, um familiar, ou então uma pessoa que a gente admira, né? Um artista, um esportista, alguma coisa, é muito mais fácil, né? Da gente ter aquela admiração, né? A gente querer bem aquela pessoa, desejar o bem dela, é muito fácil. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que de cara a gente já não tem muita afinidade, ou daqui a pouco ela cometeu alguma falta com a gente, que nos fez alguma coisa, que nos machucou, é mais difícil isso, né? A gente pensar em amar alguém assim, né? Mas aí a gente escuta muitas vezes, a gente direto ou indiretamente a gente aprende que, né? A gente acaba que nós devemos amar ao próximo, mas odiar aqueles que não são muito legais. Direto ou indiretamente a gente acaba tendo esse aprendizado, né? Mas o Cristo, ele traz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Né? Então, o Cristo, ele já deixa bem claro essa questão de que nós precisamos ter uma questão com aquelas pessoas com quem a gente não tem afinidade, com aquela pessoa com quem a gente teve um desentendimento, de justamente desejar o bem, da gente querer o bem daquela pessoa, né? Pois bem, da mesma maneira, né, a gente escuta aquela frase às vezes, olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, a questão da vingança, né? Então, antigamente, né, principalmente, a gente vai pesquisar na época de Moisés, era muito daquilo que se falava. Oh, se ele me der um tapa, eu vou dar um tapa de volta. Né? Então, olho por olho, dente por dente. Né? E assim acontecia. Tantas brigas, tantos desentendimentos, tantas guerras, tanta violência em cima de uma lógica que, vamos dizer assim, é muito errada. Ela é muito errada. Porque essa vingança, ela não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Né? Eu vou, como disse, vou dar um exemplo. O colega aqui me ofendeu, discutimos, ele me deu um tapa. Mas eu também vou dar um tapa nele e tal. E daqui a pouco a coisa vai começar a engrossar, vai ficar mais séria, cada vez mais séria, e nós viramos inimigo aqui e não pode nem se ver mais na frente. E assim começam as brigas e os conflitos. Mas a questão toda que o Cristo coloca é justamente de nós, quando a gente se depara com um tipo de situação desta, tá, que nós possamos resistir a essas tentativas do mal, tá, para que nós, né, a pessoa quer nos fazer o mal, que nós possamos tentar resistir a essas tentativas. Né? E ele coloca o seguinte: se a pessoa te bater numa face, apresenta outra. Né? Vamos pensar assim, mas não resistir ao mal que uma pessoa vai me fazer. Agora ele está brabo comigo, ele vai começar vão me deixar me bater por ele, vão me fazer mal. Não é neste sentido.
A questão toda que nós, como humanidade, nós carregamos uma coisa que nós precisamos melhorar muito, né? Que nós defendemos uma coisa tão boba, chamada a honra e o orgulho. Né? O orgulho é uma das chagas da humanidade. Por quê? Hoje tu é meu exemplo para tudo, né? Ele me ofendeu. Mas eu vou deixar a minha honra, ofendeu a minha honra, mexeu com o meu orgulho, não posso deixar por menos. Então, é justamente neste sentido que o Cristo vem trazer o ensinamento de que muitas vezes nós devemos deixar o nosso orgulho, a nossa honra de lado, para não criar uma briga. Quantas vezes nós vamos começar a conversar e tal, a gente tem uma divergência, né, de ideias, de opiniões. Mas a minha opinião ela tem que prevalecer, né? E a gente começa a discutir, e às vezes até parece que está ali no nosso ouvido, mas eu não tenho bem certeza se é bem isso que eu estou afirmando, mas eu vou até o fim porque eu preciso defender a minha honra, meu orgulho, a minha vaidade, né? E assim vai criando atrito, assim a gente vai criando inimizade. De novo, o que o Cristo coloca, que nós damos um passo atrás, vamos engolir aquele orgulho, vamos engolir aquela vaidade. Ele está falando uma besteira. Beleza, deixa, eu não vou discutir. Gente, esse mundo dá voltas e voltas e voltas, que eu não preciso perder a minha paz, eu não preciso me submeter a isso. Um dia, esse mundo vai dar tanta volta, que aquele irmão, a gente pode até saber que ele estava errado. Em algum momento ele vai se deparar com uma situação na vida, e ele vai perceber que ele estava errado. E com certeza vai lembrar do dia que ele quis iniciar uma discussão e que a gente caiu fora. A gente sabiamente caiu fora. Certo? Então, nesse sentido que o Cristo vem trazer muito. Bom, e aí nós temos uma questão. Quando nós falamos, né, de amar os nossos inimigos, nós não precisamos, eu tenho um desentendimento, agora vou usar outro exemplo para não cansar ele. Agora eu tenho um desentendimento com ela. Não estou falando com ela, machucou e tal. Eu não preciso morrer de amores, não preciso morrer de admiração por ela. Nada disso. O que é o importante? Que nós estejamos em paz. Se eu errei, a melhor coisa é eu ter a humildade de chegar e pedir perdão, pedir desculpa pelo erro que eu cometi. Nem sempre a gente tem essa coragem, nem sempre a gente tem essa oportunidade também. Mas se ela cometeu o erro contra mim, eu preciso perdoar. Talvez ela nunca vá te pedir perdão, nunca vá te pedir desculpa pelo erro que ela cometeu. Mas eu preciso perdoar, eu preciso trabalhar esse perdão. E eu sempre digo, trabalhar o perdão, ele não é fácil, mas é um exercício diário que a gente tem que fazer de tentar minimizar a importância que a gente dá para aquele fato. E o importante de tudo isso, que aquilo, com o tempo a gente vai perceber que aquilo lá serviu para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Às vezes a pessoa que está ali fazendo mal para a gente, com o tempo a gente vai ver que foi um dos melhores professores que a gente teve. Certo? Então, mas o que a gente precisa? Como é que a gente vai amar um inimigo? O amar o inimigo, ele é muito simples, né? É simplesmente a gente querer bem aquela pessoa. Nós precisamos entender que as pessoas estão passando por diferentes fases da sua caminhada evolutiva aqui na Terra. Cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu desafio. E às vezes as pessoas não estão nos seus melhores dias ou ainda tem muitos passos, muitos degraus ainda para crescer, para aprender. Então nós temos que ter a paciência, nós temos que ter a resiliência e conseguir aceitar as pessoas como elas são, mesmo que elas nos machuquem. Certo? Então, um dos pontos, a oração. Como é bom quando a gente consegue fazer uma oração
por uma pessoa que está nos desejando, não está nos desejando tão bem. É importante a gente rezar por aquela pessoa, para que ela esteja bem, para que ela esteja em paz e que ela possa algum dia, de alguma maneira, nos perdoar, ou que a gente mesmo consiga perdoar. Então é importantíssimo que nós tenhamos isso dentro da nossa oração. E principalmente, sem defender o orgulho, a honra, a vaidade. Tá? Rapidamente, só contar uma historinha para vocês. Aconteceu com o Alexandre. Né? O Alexandre, criança, sofria bullying. Tá? E aí, isso é uma coisa muito chata, muito complicada da gente lidar com isso. Tá? E existiam 2 meninos que eram os principais ali, que praticavam o bullying, machucavam, e aquilo vai incomodando, e a gente, criança, não sabe como lidar com aquilo. Às vezes, adulto, a gente não sabe como lidar com uma situação dessa. Né? E aquilo guardando rancor, guardando ódio e tal daquilo, daqueles 2 meninos. Mas aí o tempo vai passando, né? O tempo vai passando, o mundo vai dando voltas e voltas e voltas, e daqui a uns anos os caminhos vão ficando diferentes, saíram daquela escola, seguiram e a gente nunca mais se viu. Mas aquela coisinha continuava lá incomodando, porque tu vai lembrando, tu vai recordando do passado, quanto que aquilo te feria, quanto te machucava. E aí, quis o destino um dia que eu entrasse aqui nessa casa, gostasse, assisti uma palestra, gostei, fui atendido, me fez bem, e entrei a estudar um pouco mais o espiritismo, entender, tentar praticar, que é muito importante, não só ouvir, mas praticar. E uns 20 e poucos anos depois, que eu nunca mais havia visto aqueles meninos, um dia um deles bate a minha porta, oferecendo o produto dele, era um vendedor. Alexandre, quanto tempo e tal, que legal, que bom te ver. Eu poderia, quando eu vi ele, eu poderia simplesmente ter fechado a porta para ele. Mas eu já vinha, quando eu entrei no Espiritismo, comecei a estudar, eu comecei a praticar essa questão do perdão. Não é fácil, mas eu fui trabalhando dia a dia, tentando trabalhar aquilo. Tá? E aí, me deparei com aquela situação. Não, eu vou receber ele. Vou receber bem. Recebi aquela pessoa. Conversamos, aí fiz questão de apresentar as coisas que eu fazia, tudo, os trabalhos desenvolvidos, tudo. E aí depois ele disse assim, cara, eu te admirava bastante quando tu era criança, quando nós era colega. Mas hoje eu te admiro muito mais pelos caminhos que tu seguiu, pelas escolhas que tu fez. Tu é um exemplo para mim. Gente, eu jamais imaginaria ouvir isso de uma pessoa que um dia eu tinha como inimigo, mas que, ao longo do caminho, eu tratei de perdoar. E assim, a gente se despediu, cada um seguiu o seu caminho. Bom, mas aí a questão toda é a seguinte, não cabe a nós julgar, né? Por que a gente passa por algumas situações assim ao longo da nossa vida? Por que teve que aquele menino, sabe que ele era a gente diz assim, era o diabinho ali que tinha que fazer o bullying comigo? Por que ele teve que fazer aquilo? Não cabe a nós julgarmos. E o mais importante, nós não lembramos tudo o que a gente fez, vidas pretéritas, e que bom que nós não lembramos. Tá? A gente tem as nossas lembranças desta vida, e às vezes a gente ganha umas migalhinhas de até 3 vidas anteriores, né? Às vezes vem umas migalhinhas assim que vem para algum aprendizado nosso. Que bom que não está aberto isso livremente para nós. Por quê? Porque normalmente numa vida anterior a gente não é igual hoje. A gente está sempre evoluindo, a gente está crescendo, está melhorando. Quem garante que numa vida anterior eu não fazia aquele bullying? Eu não machuquei alguém? A vida ela é feita de plantios e colheitas. Aquilo que a gente sempre diz, repete,
Se eu planto milho, eu vou colher milho. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Assim funciona com o bem e o mal. Se eu planto o bem, eu vou colher coisas boas. Se eu planto o mal, eu vou colher coisas não tão boas, certo? Então, naquele momento, a minha reflexão foi de que, não sei, talvez eu tenha feito alguma coisa não muito legal, em algum período atrás aí, mas fazia parte. E aquele menino que naquele momento, que até então me parecia uma pessoa ruim, o diabinho, talvez era a missão dele, era um anjo para ser um professor na minha vida. O que eu estava colhendo naquele momento, acredito que tenha sido alguma coisa que eu plantei em alguma vida pretérita. Então, não, às vezes demora até que a gente consegue sacar o que está acontecendo com a gente. Com o tempo e com muito exercício, a gente começa a entender muita coisa na nossa vida. E os desafios que a gente tem, todos têm um propósito. Deixo para vocês um desafio. Ouvir palestra é legal, parece tudo muito legal, mas vou fazer um desafio para vocês hoje. A gente tem, às vezes, pessoas com quem a gente discutiu, com quem a gente não está muito ligado, não está de boa. Se a gente está brigado com alguém, vamos tomar o desafio. Quando a gente sair da casa, se a gente tiver coragem o suficiente, vamos cara a cara conversar com a pessoa com quem a gente está com algum desentendimento. Se a gente não tiver essa coragem suficiente, hoje existe aquele tal de telefone, celular, existe um tal de WhatsApp, rede social, puxa a conversa. Não tem coragem de pedir perdão se cometeu algum erro? Puxa a conversa. Oi, cara, como é que tu tá? Tá tudo bem? Como é que tá a família e tal? Tá tudo bem? Puxa a conversa. Tenta se aproximar e principalmente a oração pelas pessoas com quem a gente está com algum desafeto ou que possa não estar de bem com a gente. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês, que assim seja.